Gente, bom dia pra vocês, tudo bem? Oi, como vocês estão aí? Como vocês estão? A gente tá aqui então hoje é um vídeo, não sei qual é o título desse vídeo, acho que deve ser uma coisa tipo separações, lutos e tal, perdas. Bom, a gente tá aqui, esse é então um vídeo sobre o processo de separação, sobre o processo de término, sobre o processo de perda. E a gente vai falar sobre isso hoje. Eu já fiz, na verdade já fiz uns 20 vídeos lá no Dose Diário sobre isso, Mas eu nunca fiz. E como os nossos vídeos sempre passam por esse procedimento de que a gente fala sobre uma coisa que aconteceu com a gente e a partir daí a gente segue, né? E faz o vídeo, troca com vocês falam coisas e tal. A gente pensou que a gente não podia deixar de fazer um vídeo sobre isso, já que a gente tá vivendo esse luto agora. De uma amiga nossa muito próxima. E uma amiga nossa muito próxima morreu, porque as pessoas morrem. É uma coisa muito estranha isso, mas isso é uma realidade. As pessoas morrem, as relações acabam, as pessoas vão embora, tudo isso acontece na vida. Tudo isso acontece. E a gente ficou aqui tentando viver esse luto, estamos aqui tentando viver esse luto. E eu falei, eu não tenho como acho que a gente não tem como não fazer um vídeo sobre isso, já que a gente tá vivendo isso, mas como é que a gente passa isso pro campo da relação amorosa, já que é sobre isso que é o nosso canal. Aí a gente começou a pensar, e eu comecei a pensar muito, sobre as relações que eu tive na minha vida, que elas acabaram morrendo mesmo, como se aquela pessoa não existisse mais. Importante falar, então a gente já tá claro, eu acho, esse não vai ser um daqueles vídeos mais felizes assim, então só pra você saber da coisa. Não vai, o pessoal do YouTube não, a gente não vai estar aqui gritando, né, não tem coisas coloridas na nossa cara. Mas mesmo assim, se tiver aí, se te aprouver e tal, curte esse vídeo já agora, se inscreve no canal, vai que depois você desinscreve. Até porque eu acho que a gente precisa também lidar com a tristeza da gente. A gente não pode ficar lidando só com felicidade. Não, a vida não é isso, né? A gente não tá o tempo todo feliz. Pelo contrário, a gente tá feliz poucos momentos da vida. Quando a gente sente a felicidade, a gente deveria perceber ela e falar, cara, tô feliz. Hoje eu tô bem. Tô me sentindo bem, tô me sentindo feliz. E acho que isso é difícil de acontecer. Acho que a gente muitas vezes fica triste e não se deixa ficar triste. E ontem foi um dia que a gente se permitiu ficar triste. Eu acho que foi muito bom pra mim. Eu falei, hoje eu vou ficar triste. E daí? Acho que a gente tem que poder ficar triste. Mas fiquei pensando em relação... Não posso falar que o Emanuel tá me criticando muito, que eu falo muito durante os vídeos, gente. A Flor, ela não edita os vídeos, ela de não olha os novo, vídeos, você né? já falou isso no outro. Desculpa, talvez Você eu não sempre vejo fica jogando na minha cara a que Flor, eu ela não vem edito aqui e ela os faz vídeos. essa aparição dela de como é que chama? Participação diva. especial, de diva e tal. E depois quem fica lidando com o material dos vídeos sou eu. E aí, nos meus vídeos, hoje em dia eu edito Ele não porque... monta esses vídeos, ele pega os vídeos... Eu queria montar, eu não monto porque a gente tem um código estético aqui de não montar, mas uma hora É eu vou... legal a gente não montar. Eu sei, mas, gente, isso não importa pra vocês. Bom, a Flora morreu, a gente tava numa situação, foi muito louco, porque a gente... A Flora morreu e eu tava num casamento. A Flora é uma amiga nossa, não importa isso, eu acho uma pessoa muito próxima que morreu, uma pessoa que era muito próxima da nossa relação. Quando a gente começou a namorar, eu estava morando na casa da Flora, então a Flora tinha essa brincadeira, não era brincadeira, mas que ela ia ser a madrinha do nosso filho, não sei o quê. Então é uma situação. E aí tem essa história, mas não tem amigos, não sei o que, não tem mesmo, mas a Flora era uma dessas pessoas que estava aqui em casa, tipo, uma das pessoas tem a foto dela na geladeira. São 5 pessoas que têm fotos na nossa geladeira, uma delas é a Flora. Então, eu estava em São Paulo sozinho, trabalhando, e a Flor estava num casamento sozinha, então a gente não tava, e a gente não conseguia se falar, e então foi muito louco, porque eu recebi a notícia pela Nanda, que é a mãe do Martim, que também era amiga da Flora, que me ligou e me deu a notícia. Eu estava num quarto de hotel, eu tenho esses momentos na vida que você tenta falar com as pessoas todas, você não consegue falar. Liguei pra Flor, não consegui falar. Meu irmão, minha mãe, são as pessoas que eu tentei falar. E não consegui. E desesperado, meio hiperventilando no quarto de hotel lá e coisa. E aí o que eu fiz foi que eu mandei uma mensagem pra Flor de voz, falando a Flora morreu. E foi uma escolha péssima, essa eu sei, mas foi o que eu fui capaz de fazer. Bom, enfim, foi uma escolha péssima. E aí a Flor, então, recebeu essa notícia... No meio de um casamento, quer dizer, é muito louco você pensar que as pessoas realmente morrem, e outras pessoas nascem, e outras pessoas casam, e outras pessoas vão ao supermercado. Isso acontece, e outras pessoas fazem vídeos no YouTube, e outras pessoas vão pra escola, e outras pessoas fazem faculdade. E é isso, a vida é só isso aqui. Então,
essa percepção é muito louca. E aí, eu tava ali no meio do casamento e tal, e eu saí do casamento e eu falei, o que eu faço agora com isso? Era um casamento na serra, eu não tinha como ir embora. Eu tava de carona ainda. E eu fiquei lá, né, tive que ficar, dormir, acordei no dia seguinte, meio assim, meio atordoada, e encontrei o Emanuel aqui em casa. Já no dia seguinte à noite. Já no dia seguinte à noite, o que foi um momento muito bom, assim, de acolhimento. Você falar, eu tenho você. Mas ao mesmo tempo você estava num processo de luto muito diferente do meu, né? Então isso é muito interessante de pensar sobre o processo de luto. Para cada um, por exemplo, você está se separando e aí a outra pessoa está vivendo aquilo de um jeito muito diferente do seu e você fica frustrado. Porque, primeiro, o luto é frustrante necessariamente porque ele é a quebra da narrativa que a gente tinha previsto, né? A gente, na relação, uma quebra de uma relação ou uma quebra de uma morte de alguém mesmo, não é o que estava previsto pra gente. Muito embora a chance seja de 100% de que alguém vai morrer, né? Todo mundo morreu, então 100% das pessoas que estão vendo esse vídeo vão morrer. 100% das pessoas que estão falando vão morrer também. Então isso não tem dúvida disso, né? Ontem o Emanuel falou pra mim, não, mas uma hora a gente vai viver até os 150 anos. Eu falei, cara... Não, mas eu acho que a gente vai se chipar, trocar coisas, fazer coisas. A gente vai virar ciborgues, talvez, nunca mais a gente... Acho que vai, acho que o mundo vai acabar, mas enfim, não importa mas aí você, mas numa relação, por exemplo, que tende a acabar, as relações tendem, a chance hoje em dia de divórcio e coisas é muito maior do que a chance de não divórcio, se você pensar. Então uma relação que durou 5 anos, 10 anos, 15 anos, não é uma relação que deu errado, é uma relação que deu muito certo. Super bem sucedida. Ou 1 ano, não importa, mas assim, enfim, o que é uma relação que dá errado e dá certo? Mas aí quando acaba, é a ruptura daquele processo de construção, daquele roteiro, daquela vida ideal, e você tem que fazer o luto desse troço, fazer o luto do que é espaço que aquela pessoa ocupava em você, você tem que fazer uma operação de retirada de projeções, de identificações, de coisas que estavam em você, que a gente não sabe fazer bem, a gente não é treinado para isso, a gente não treina, a gente não trabalha isso bem na vida. Gente não é treinado para falar, desculpa te interromper, mas a gente não é treinado para falar nem sobre o fim, nem sobre a morte, né? São coisas que a gente não quer lidar com aquilo. Treinado é uma expressão ruim que eu usei, mas a gente não tá... É uma prática, né? A gente não pratica isso, de falar sobre fim e morte. E aí é muito louco porque várias vezes a outra pessoa vai viver um luto diferente do seu. Isso também é uma coisa louca, porque às vezes a pessoa vai se separar e ela vai, então, já começar a namorar na semana seguinte. É a maneira dela de processar aquele negócio. E acontece muito, né? É uma substituição. Você fala, eu não consigo ficar sozinho, você bota alguém no lugar. E é terrível. Aí quando eu te falei, por exemplo, no casamento, você falou, vou dançar, vou beber, vou dançar. E eu falei, cara, enfim, calma. Aí você chorou muito, mas eu já não estava... Aí quando você chegou aqui em casa, você queria a coisa de ficar junto, você queria que o Bernardo viesse, você queria fazer isso. E pra mim o luto é uma coisa que de modo geral é vivenciada sozinho, assim. Eu preciso entender aqueles espaços em mim. É muito diferente, cada um faz isso de um jeito. Mas também, eu acho que foi também a primeira pessoa próxima de verdade de você que você perdeu. Acho que foi. E pra mim... não, tenho certeza que foi. Então, é uma primeira experiência do equívoco que é a morte, o equívoco no sentido de equivocar, assim, peraí, como assim? O absurdo, né? Você fala, aí você vai lá e você vê o corpo e aquele não fecha, né? Aquele negócio, aquele significado, você não consegue encaixar, é um troço muito louco. Não, você olha e fala, mas essa pessoa, ela tá aqui, mas ela não existe mais, mas ela existe enquanto matéria, mas não enquanto fala, enquanto pessoa, enquanto alguém que tá ali. É uma coisa muito louca que eu acho em relação à morte, é que por mais que a gente saiba que a morte ela existe, que ela é uma certeza absoluta e concreta e absurda, a gente não fala sobre ela e a gente nunca acha que ela vai acontecer. A gente nunca acha. Quando uma pessoa morre, a gente fala, eu não pensei que ela ia morrer. E claro que nesse caso específico, a Flora era muito jovem. Mas as pessoas morrem bebês, as pessoas morrem. Só que a gente não consegue processar isso, a gente não fala sobre isso, a gente não... E as relações é a mesma coisa. Hoje em dia as relações, elas não... Claro que você se separar de alguém, aquela outra pessoa continua existindo, né? Mas é que de algum jeito, aquele rompimento, na maioria das vezes, é um rompimento pra sempre. É um rompimento que se dá e que muitas vezes você não tem mais convivência com aquele outro ser humano, você perde aquele ser humano se transforma em outro ser humano que você não conhece mais e às vezes você encontra com aquela pessoa na rua, ela passa por você e ela nem fala com você.
Mesmo você tendo estado com ela durante anos, vivido com ela, e trepado com ela, dormido com ela, você fica meio, caramba. Eu encontrei no enterro, por exemplo, no velório, mas namorada minha, e a gente se falou de longe, né? Mas... E vocês nem se falam? A gente não se fala. Que é muito louco, a gente dividiu uma vida por 3 anos, sei lá. Mas, enfim, muito louco não, também você entende também o que aconteceu, né? Bom, mas então esse processo de que é do luto de uma relação, que é de você tem aquela conexão acontecendo, ela se desfaz, mas aquele espaço que está aqui previsto em você continua lá. Então você tem que falar, mas como assim? Eu continuo tendo tudo isso em mim, mas eu não tenho mais o objeto concreto para me relacionar. Então eu tenho só o espaço que ele ocupa em mim. E aí é um processo mesmo, difícil de enfrentar, né? E é engraçado quando você vê as fotos, por exemplo, outro dia eu fiquei procurando fotos no Dia das Mães, que eu queria postar uma foto com a minha mãe, eu fiquei olhando, abri aquela caixa de fotos que todo mundo tem e fiquei tirando fotos e fotos e fotos, e aí eu vi muitas fotos de relações antigas. E eu olhei e falei, meu Deus do céu, olha a pessoa que eu fui. Então você não faz um luto só, não é só um luto daquela separação, é um luto da pessoa que você foi. Outro dia a pessoa me escreveu isso que eu acho muito bom, acho que é um texto do Pirandello, sei lá o que é, não sei, não lembro de onde é, mas é assim, enterrar alguém é também, enterrar alguém no sentido da morte ou de separar, é também enterrar a memória que aquela pessoa leva de você. É aquele você que está morrendo com aquela pessoa. Exatamente. Aquela vida que tinha só com aquela pessoa, que aquelas coisas que aconteceram, aquela imagem de você que só aquela pessoa carregava, aquele olhar de você que só para você que só aquela pessoa tinha. Então, a morte do meu pai é morrer a pessoa que me chamava de Emanuelzinho. Não tem mais ninguém que me chama de Emanuelzinho. Muito embora meu irmão tente às vezes, mas é um pouco ridículo. Mas Posso te chamar de Emanuelzinho, meu amor? Não, eu tô falando que você... Tudo bem, é maravilhoso, mas é morrer aquela criança, né? Tem a minha mãe, mas é uma outra criança. A criança da minha mãe, que ela guarda lá em algum lugar e que eu encontro quando eu vejo minha mãe. Às vezes eu vejo ela vendo a criança, muito louco, mas eu vejo. Não é a mesma criança que meu pai via. Não é o mesmo menino que meu pai via. Então é esse processo que é duro pra caramba de se desfazer dessa imagem de você. E uma separação é isso, é se desfazer daquela imagem que você tinha produzido ali. E muitas vezes, eu falei isso em outro vídeo outro dia até, talvez eu bote aqui, não sei, que às vezes a gente se separa para se desfazer dessa imagem da gente que a gente não gosta mais. Exatamente. E é isso que a gente faz. E não é sobre a outra pessoa, a gente produz um término porque a gente não consegue mais lidar com essa imagem nossa, que a gente quer que essa pessoa leve essa imagem para longe, a gente culpabiliza essa pessoa, aquela relação, aquela vida, mas na verdade você queria, renovar a sua imagem. E não... E aí você troca de pessoa, né? E você faz isso pra... Você fala, agora com essa pessoa aqui, a minha imagem tá mais de acordo com aquilo que eu gostaria de ser. Então eu quero essa imagem minha nova. A Maria Rita Kell, que é uma psicanalista, ela fala uma coisa muito interessante, enfim, que a gente tem que se preparar melhor para os divórcios, né? Para conseguir se divorciar melhor. Conseguir se relacionar melhor, como a gente já falou aqui, usando Alain de Botton várias vezes como referência, a gente tem que conseguir se separar melhor também, aprender a se separar, aprender a fazer isso, me incluo totalmente nisso. Aprender a fazer esse processo que é provável que você vá se separar. No caso da morte é necessário que vá acontecer. Mas a gente também não se prepara. Tem uma história muito boa do Sócrates também, quando eu já contei várias vezes, sempre falo isso, né? Do julgamento do Sócrates. O Sócrates foi julgado por conversar com pessoas, né? O Sócrates conversava com pessoas na rua e gerava um problema. Ele perguntava uns negócios e tal, e falaram, vamos matar esse cara porque ele está perguntando demais, pensando demais. E aí o juiz... As pessoas estão começando a pensar também, começam a pensar, e é um problema. E é uma coisa que eu adoro, pensar que alguém foi morto por pensar, ou por conversar. Mas, enfim, adoro não, acho terrível, mas adoro que o pensamento tem essa potência, o diálogo. Mas aí o juiz fala para o Sócrates, então, seu Sócrates, o senhor está condenado à morte. E aí ele fala para o juiz, o senhor também. E é isso. Eu acho muito maravilhoso. Mas é isso, né? É porque a gente tá... E eu não acho nem que seja não é uma condenação. É um fato, é o que é, né? É o que é, mas aí às vezes parece mais absurdo, às vezes menos e tal. Mas é que eu acho que é sempre absurdo. Sempre é absurdo você pensar que a nossa máquina toda, ela vai virar
ela vai sucumbir e a gente vai perder essa energia que a gente tem aqui, eu falando, a minha cabeça pensando, você falando, sua cabeça pensando. É claro que se você é uma pessoa religiosa, ou se você tem algum tipo de suporte nesse sentido, se você tem alguma coisa que te diz, olha, tem uma outra coisa, tem um céu, tem um inferno, tem qualquer coisa, tem virar árvore, tem virar passarinho, virar Shiva, não sei. Se você tem alguma coisa que te faz acreditar que a energia ela segue, é sempre bom, né? Nesse sentido, acho que eu e você, a gente é muito duro mesmo, né? A gente não tem crença desse tipo, né? Isso é complicado mesmo. Mas pensando no Martim que perdeu o avô agora há pouco também, né? E a primeira coisa, e aí contei pra ele, o coração dele parou, tal. E aí ele falou, o que aconteceu com ele? Eu falei, ele morreu. E aí ele falou, tá, mas ele vai virar perdão, mas ele vai virar caveira ou vai virar árvore? E eu falei, como assim? Ele falou, não, ele vai ser enterrado no caixão ou ele vão fazer as cinzas dele para ele virar uma árvore depois. Quer dizer, ser jogado numa coisa pra coisa. Então o Martim estava já pensando na continuidade daquele corpo ali, porque o Martim não estava muito ligado, aí depois ele construiu uma outra história, né? Como foi essa memória dele, as coisas dele, a casa dele e tal. Aí começou com essa questão da memória. Mas ele não estava muito ligado ao problema da consciência, que é o grande problema pra gente também, muito sério, que é onde está a consciência. Como a consciência ocupa o espaço quase total da nossa experiência, o pensamento, a consciência, a impressão das coisas e tal. Quando você vê um corpo que não tem mais uma consciência vibrando, a gente faz a distinção entre corpo e alma, né? Para resolver esse troço, né? Mas, então a alma foi para algum lugar, porque é muito absurdo pensar que a consciência parou de existir. E tudo que a gente experimenta no mundo é a nossa consciência, é a nossa percepção das coisas. Então, muito duro, muito louco, né? É muito louco, é muito duro. Tem uma história muito boa que eu acho também de um texto, outro tema, outra coisa. Tô citando muitas coisas hoje, enfim. Que é uma pessoa que tá ali na frente da morte e tal, e ela fala, pra mim morrer não é problema nenhum desde que o mundo acabe junto comigo. Porque é o estranhamento de que o mundo pode seguir sem a sua consciência. Porque já que a gente experimenta o mundo sempre na nossa consciência, como é que eu acabo e o mundo segue? O mundo é a minha consciência, o mundo é a minha experiência dele. Então é muito louco pro nosso ego pensar que quando você se encerra, o mundo segue quase sem perceber, assim. Ele falou, oi, morreu alguém? Ah, tá, tudo bem, nasceu e seguiu. Então, é o que eu tô falando, as pessoas estão falando. Casando e morrendo indo ao supermercado. Não tem, o mundo, ele segue. E se separando, e você encontra alguém, a pessoa acabou de se separar e você tá voltando do mercado com o pepino, e é assim que é. Foi muito engraçado também com um amigo nosso, ele ligou ontem, ele sabia da Flor e tal, mas ele tava muito mal porque ele tinha acabado de se separar. E é isso também, a dor dele, nesse sentido, era tão grande, ou maior, na verdade, do que a nossa, pela separação dele. Tanto é que a gente não conseguiu se encontrar, porque ele falou, eu preciso viver aqui essa dor da separação. Eu preciso viver esse luto sozinho. E vocês estão vivendo esse luto de vocês aí. Então, é muito louco. Pensar que a gente vive muitos lutos durante a vida, eu acho. O luto de quem a gente gostaria de ser e não foi, o luto de quem a gente já foi e não é mais, o luto da nossa expectativa e a nossa realidade, o luto de pessoas que realmente se vão, o luto de separações, e a gente não tá... a gente nunca tá realmente conectado a esses lutos e vivendo eles e entendendo que eles vão acontecer. E que a gente precisa realmente ser generoso com a gente, se dar o tempo de viver esses lutos e olhar para eles. E olhar também para quem a gente se transformou depois deles. E como é que eles fizeram efeito dentro da gente, dentro de quem a gente é, dentro do nosso corpo, dentro da nossa consciência. É isso. Eu queria dedicar esse vídeo pra Flora, que eu acho que ela ia gostar. É isso, gente. Se inscreve no canal. E... sei lá, falem aí o que vocês acham. Bom luto pra vocês sobre qualquer coisa que Bom luto pra vocês sobre qualquer coisa. De repente você não passou na universidade, no Enem. De repente você perdeu seu emprego, que é um puta de um luto bizarro. Ou você terminou com alguém, ou alguém, não sei, te decepcionou. Um amigo, alguém. Tudo isso é luto. O luto, ele tá o tempo todo na nossa vida. É isso. Tchau, gente. Até já.